Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida foram realmente suas? Ou será que, sem perceber, você apenas seguiu o que te mandaram fazer? Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a obedecer. Obedeça seus pais, obedeça o professor, obedeça o chefe. E aos poucos, essa palavra vira uma prisão invisível. O cérebro humano se acostuma a obedecer, porque isso parece mais seguro do que pensar por conta própria. Questionar dá medo. O medo de errar, de ser julgado, de ser rejeitado. Então, a maioria escolhe o caminho mais fácil, o da obediência. Mas o que quase ninguém percebe é que existe um sistema inteiro que se alimenta disso. Governos, religiões, empresas, líderes e até celebridades. Eles sabem que o cérebro humano pode ser condicionado como um botão. Aperta o estímulo certo e a pessoa obedece. Hoje você vai entender como esse condicionamento funciona, como ele é usado contra você todos os dias e, o mais importante, como quebrar esse ciclo e se tornar livre de verdade. O cérebro humano tem um atalho mental chamado viés de autoridade. Isso significa que quando alguém parece ter poder, fala com firmeza, se veste bem, mostra status, nosso cérebro automaticamente reduz o senso crítico. É como se ele dissesse: essa pessoa parece saber o que faz, então eu não preciso pensar. E é exatamente aí que começa a manipulação. Uniformes, jalecos, títulos, carros de luxo, palavras difíceis, tudo isso é usado como máscara de poder. Quanto mais autoridade alguém parece ter, mais fácil é fazer com que os outros obedeçam sem questionar. Empresas usam isso quando colocam um especialista em comerciais. Líderes políticos usam isso quando falam com tom paternalista. E até nas redes sociais, pessoas constroem personagens de autoridade para gerar obediência e engajamento. A psicologia prova: quanto mais confiante e dominante alguém aparenta ser, mais as pessoas entregam o controle da própria mente. O problema é que quando você entrega o poder de pensar para outro, você se torna manipulável. E a manipulação moderna não usa armas. Ela usa voz calma, estética bonita e frases de autoridade. Em 1961, um psicólogo chamado Stanley Milgram quis entender até onde as pessoas iriam obedecendo ordens, mesmo que isso significasse ferir alguém. Ele criou um experimento simples, mas assustador. Um voluntário recebia a ordem de aplicar choques elétricos em outra pessoa toda vez que ela errasse uma resposta. A cada erro, o choque aumentava. Logo, os gritos começaram. Gritos de dor, de desespero, implorando para parar. Mas do outro lado, um homem de jaleco branco dizia calmamente: o experimento exige que você continue. E o mais perturbador, 65% dos participantes foram até o final, aplicando o choque máximo, acreditando que estavam causando dor real. Tudo porque uma figura de autoridade disse que era o certo. Esse experimento mostrou algo que a humanidade preferia não ver. A maioria das pessoas obedece até mesmo quando sabe que está errada, se uma voz firme disser que aquilo é necessário. E é exatamente assim que tragédias, abusos e manipulações acontecem todos os dias, silenciosamente sob o comando de quem sabe usar o poder da autoridade. O controle mental não acontece à força. Ele acontece através da ilusão da escolha. O manipulador não te obriga a obedecer. Ele te faz acreditar que a obediência é sua própria decisão. Como isso acontece? 3 pilares sustentam todo o sistema de controle. Autoridade percebida. Quem parece estar acima é seguido sem questionamento. Medo de punição. O medo de perder o emprego, ser rejeitado, cancelado ou punido faz você se calar. Desejo de aprovação. O cérebro quer aceitação, quer ser parte de um grupo e por isso se adapta às regras dele. E tudo isso é reforçado por algo químico. A dopamina. Quando você obedece, seu cérebro te recompensa com uma sensação de conforto, de pertencer.
Por isso, é tão difícil sair desse ciclo. O sistema te ensina que pensar por conta própria é rebeldia, quando na verdade é o primeiro passo para a liberdade. Observe o mundo ao seu redor. A forma como as pessoas consomem, votam, se vestem, acreditam. Quase tudo é resultado de condicionamento psicológico. Vivemos em uma era em que a obediência é disfarçada de bom senso. Mas a verdade é que, se você não questiona, alguém está pensando por você. A liberdade real começa quando você entende o que está te controlando. Não é sobre ser rebelde, é sobre ser consciente. Quando alguém exige que você obedeça sem explicar, quando uma voz tenta te calar com medo, ou quando uma multidão segue algo cegamente, pare, respire e pergunte a si mesmo: eu acredito nisso porque faz sentido ou porque alguém me convenceu a acreditar? Esse é o tipo de pergunta que poucos têm coragem de fazer, mas é essa pergunta que separa os que vivem manipulados dos que vivem despertos. O mundo precisa de mais pessoas conscientes, mais mentes livres. E se esse vídeo abriu seus olhos, deixa o like, se inscreve e compartilha. Aqui no canal Dentro da Mente, nós revelamos os mecanismos que o sistema usa para te manter no controle e te ensinamos a escapar deles. Comenta aqui embaixo: eu escolho pensar por conta própria, porque a mudança começa com uma escolha, e essa escolha é sua.